Melhore sempre a sua consulta e aumente o seu lucro no seu consultório. Esse é o tema de hoje. Eu sou Tia Bela, sou odontopediatra, trabalho com criança e amo essa missão de atender as crianças com excelência, com lúdico e trazendo todo o universo das crianças para o consultório, que eu acho que é a forma mais respeitosa da gente acolher as crianças, é trazendo o universo para dentro do consultório, para elas se sentirem realmente mais leves, felizes no consultório odontológico. Coisa que muitas vezes eu não tive e não vivi quando eu era criança. Porque eu fui uma criança que tinha muito medo de dentista, falo muito com as mães das crianças que vêm aqui na minha clínica, que muitas vezes eu fico pensando em tudo que eu criei e tem muito a ver com as sensações que foram despertadas no meu coração com as experiências que eu vivi na odontopediatria quando criança. Talvez a sua experiência tenha sido boa, talvez não, e aí você vai me entender mais ainda, né, o porquê de realmente eu trabalhar com o protocolo Encantamento Tia Bela, para que isso possa ressignificar muitas vezes a odontologia para pais que sofreram traumas como eu, e também dar oportunidade para as crianças que não viveram nenhum trauma no dentista, para que elas não vivam, para que elas sempre possam crescer adolescentes, adultos, sadios, que gostem de ir ao consultório odontológico, que gostem de cuidar da saúde bucal e que tenham prazer, né, de estar marcada uma consulta com o dentista amanhã e estar com o coração leve e feliz. Coisa que eu não vivi, eu quase que ficava sem dormir uns 3, 4 dias antes da minha consulta, tamanho era o medo que eu tinha de ir ao dentista. Eu tenho quase 30 anos de formada, tenho uma bagagem muito grande de vivência de consultório, vivência de clínica, administrei com meu pai a clínica dele, que é uma clínica médica odontológica, por 24 anos, ajudei meu pai, e depois eu parti para empreender sozinha. E aí foi quando eu implementei o protocolo Encantamento Tia Bela, numa das clínicas que eu tinha com meu esposo, e foi tão emocionante, gerou tantos resultados incríveis que eu resolvi também implementar esse mesmo protocolo na clínica do meu pai que eu ajudava. E depois eu saí para empreender mais ainda, montando uma clínica conceito em Belo Horizonte, que é essa que eu estou aqui hoje gravando. Tem dia que eu gravo na do Life Center, tem dia que eu gravo aqui na clínica do Vila da Serra. Essa casa é realização de um sonho muito grande na minha vida, porque é aqui aonde eu consigo realizar todo o atendimento que eu sempre sonhei para as crianças. Eu consigo fazer uma odontopediatria encantadora, que gera conhecimento para os pais, que transforma a mente dos pais e que eu consigo todos os dias voltar para casa, dormir feliz por ter feito um trabalho bom, né, tanto para mim quanto para os pais que vieram confiar a criança no atendimento aqui no meu consultório. Então, espero que você fique comigo aqui para a gente refletir um pouquinho desse tema, né? Melhore sempre a sua consulta para você obter melhores resultados no seu consultório, porque os dentistas que não se preocupam com esse ponto de melhorar o que eu estou oferecendo, eles vão se estagnar e vão, em algum momento, as pessoas que estão vindo com esse pensamento de transformação contínua, elas vão ultrapassar essas pessoas que param no tempo e deixar um rastro longe na frente, porque são profissionais que pensam na melhoria como forma também de oferecer coisas inovadas, não só na questão da tecnologia, mas também do conhecimento, como é importante. Então, hoje o papo vai ser bem gostoso. Se você está curtindo esse vídeo meu aqui, faça também a sua inscrição no canal, envie para alguma dentista que precisa pensar nessa questão da melhoria do que está sendo oferecido na consulta como forma de ter uma maior lucratividade no consultório. Vou começar agora falando um pouquinho sobre uma avaliação, uma autoavaliação que eu queria muito que você fizesse. Hoje, né, se alguém pedisse para você pegar um papel, uma caneta agora e anotar o que você faz da consulta, você consegue anotar o que você faz da sua consulta? Isso é um dever de casa que eu vou deixar para você fazer, porque é muito importante você começar a observar o que você tem feito durante a consulta da sua criança e que vai no seu consultório.
Primeira pergunta, você cobra consulta no seu consultório? Porque se você não está cobrando a consulta, você não está ajudando a nossa classe odontológica a acabar com essa crença limitante imposta pelas pessoas que acham, né, que nós, como dentistas, não temos o direito de cobrar por uma consulta. Né? Isso é a primeira coisa. Se você não cobra consulta, você está ajudando essas pessoas a se fortalecerem nesse pensamento de que nós não deveríamos cobrar por um diagnóstico que a gente faz, por um diagnóstico que a gente estudou tanto tempo para chegar onde a gente chegou em termos de conhecimento. E, ao mesmo tempo, você está ajudando essas pessoas a fortalecerem nessa crença limitante e você está atrapalhando aqueles profissionais que estão na linha de frente, lutando para que se cobre a consulta no consultório de odontopediatria. Então, é extremamente importante, se você não cobra, você já começar a assistir esse vídeo e entender que eu quero abrir a sua mente para que você possa se valorizar. Se a gente não se valoriza, é muito mais difícil que o outro enxergue valor em nós. Isso é uma frase para a vida, não é só para a questão da odontologia, isso é uma frase para relacionamento extra que a gente tem, relacionamento marido-mulher, filho com mãe, com pai. A gente precisa saber onde está o nosso valor, porque quando a gente sabe onde está o tesouro da minha vida, e falando especificamente na odontopediatria, eu consigo fazer com que as pessoas enxerguem esse valor. Mas se eu não enxergo, como que eu vou querer que as pessoas enxerguem valor se eu mesma não estou enxergando valor no que eu faço? Então, é extremamente importante você pegar esse papel e hoje começar a anotar o que você tem feito de oferecimento de consulta no seu consultório. Uma coisa muito interessante que acontece muitas vezes, quando eu faço essa pergunta para as minhas alunas do meu curso Protocolo Online, é que elas falam muito comigo, assim, Tia Bela, não sei, eu não tenho como anotar direitinho tudo que eu faço, porque cada dia eu faço uma consulta de um jeito, depende da idade, depende às vezes se a criança colabora, se vem com a avó, se vem só com a babá. Claro, isso é uma coisa que pode acontecer, essas variantes, elas podem acontecer e gerar alguma variação pequena naquilo que você oferece, mas a base da sua consulta, ela tem que ser imexível e ela tem que ser sólida. A sua consulta tem que ser algo que você construiu com os valores que você escolhe para serem determinantes e criar uma transformação na mente dos pais que vêm no seu consultório. Isso tem que ser imexível. Então, quando você não pensou nisso, hoje, na hora que você pega esse papel para anotar, você vai anotar aí uma consulta você faz de um jeito, nessa que eu fiz de outro, e aí você acaba começando a perceber que a sua consulta é uma consulta solta. Então, é uma consulta que você faz e quem determina são as variantes que acontecem durante a vinda dessas famílias que são diferentes e tudo. E isso você não pode deixar mais acontecer. Então, repetindo, se a sua consulta ela é determinada pelas variantes que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a sua consulta ela não tem uma base sólida, fundamentada nos princípios que você acha que são determinantes para se criar uma transformação na mente dos pais. Tia Bela, mas acaba que eu não penso nesses princípios, mas tem que pensar, né? Se você tivesse um filho e você invertesse os papéis, porque eu gosto muito da questão da empatia. Quando a gente inverte os papéis, a gente consegue se colocar no lugar do outro e, às vezes, a gente consegue compreender melhor a visão que a gente está tendo só do nosso ponto de vista, né? O meu ponto de vista é a visão que eu tenho do meu ponto, mas a visão do outro, que está do outro lado, é a visão do ponto dele. Então, é muito importante você se ater para isso, que você precisa passar para o outro lado e enxergar, né, do ponto de vista da mãe, do pai, das crianças que vão no seu consultório, o que elas estão enxergando com o que você está oferecendo no consultório. Isso se chama ponto de vista. E o ponto de vista foi uma coisa especificamente primordial para que eu construísse um protocolo assertivo de consulta, aonde eu me colocava sempre no lugar dos pais também. Claro que eu não posso
não poderia deixar de me colocar também no meu lugar como profissional, como odontopediatra, como alguém que vai fazer um trabalho, mas tendo sempre essa via de mão dupla, que faz com que eu não pense só em mim como profissional e queira fazer um trabalho pensando só no meu benefício, mas que eu também faça um trabalho pensando no benefício do outro que está vindo, que está buscando o meu trabalho. Então, essa via de mão dupla, ela foi muito analisada por mim para criar o protocolo Encantamento Tia Bela. O que eu quero oferecer está aqui. O que os pais mais desejam no consultório está aqui. Tem coisas que eu quero oferecer que não está legal, que os pais talvez não vão querer, talvez não vão dar tanto valor, mas que é ponto fundamental para mim, então eu preciso mudar a forma com a qual eu estou levando isso, que para mim é uma coisa primordial para gerar um valor na minha consulta. Mas que os pais, às vezes, da forma que eu estava levando, que você está levando, não enxerguem valor nisso. Eu vou dar um exemplo aqui disso. Por exemplo, essa questão de uma anamnese bem feita, utilizando lâminas explicativas, isso é extremamente importante. Você não pode nunca pensar que vai ter uma consulta com excelência, e eu digo aí mais, com o melhor que você pode fazer, se você não gasta pelo menos aí uns 15 a 20 minutos ouvindo a mãe e gerando explicações dos cuidados com a saúde bucal, do crescimento crâniofacial da criança. Porque se você não faz isso, a sua consulta só por si, de não fazer essa anamnese bem feita, ela perde. Ela perde credibilidade, ela perde essência. Ah, Tia Bela, mas o pessoal aqui da minha cidade não está acostumado com isso, esse negócio de ficar passando slide, explicando. Isso não se usa na minha cidade, Tia Bela, mas eu tinha uma vontade muito grande de melhorar, Tia Bela, mas isso não se usa. E aí, é uma crença limitante que você está deixando crescer dentro do seu coração e da sua mente, e que talvez você poderia se tornar, se você hoje é uma referência não fazendo isso, você pode se tornar ainda mais referência e ainda aumentar o valor que você cobra da consulta, ou se você não cobra, você começar a cobrar um valor real e justo pela sua consulta. Quando uma mãe vai no consultório e ela não está acostumada com o protocolo Encantamento Tia Bela e ela vem no meu consultório e eu atendo ela de forma assertiva, utilizando os passos do protocolo, do encantamento, ela sai daqui tão maravilhada que por mais que outro profissional pensasse assim, ah, mas na minha cidade não tem, eu vou oferecer algo que ninguém está oferecendo, eles não vão gostar. Experimenta. Experimenta entregar algo melhor para alguém. Quem não vai gostar? É a mesma coisa de você estar acostumado a comer um chocolate que tem uma quantidade grande aí, nem sei se fala isso aqui, chocolate é meio muito parafina, vamos colocar assim. Você fica comendo um chocolate que para você é o que você tem. Então é o que você tem de padrão por ser gostoso. Mas quando você prova um outro chocolate, recebe um Lindt de presente para você, você acaba percebendo que existe algo melhor. E aí você vai virar para a pessoa que te deu o chocolate Lindt e vai falar assim, nossa, eu comi, achei gostoso, mas eu não estou muito acostumada, eu prefiro o chocolate com parafina. Claro que não. Então, esse exemplo, eu joguei sabor, eu joguei cheiro, eu joguei sensação de experimentar. E aí vem uma palavra muito importante que se chama experiência, que tem muito a ver com o que a gente promove aqui, ó, naquela cadeirinha ali, ó, com os pacientes. Então, é extremamente importante você começar a se preocupar com qual a experiência você está deixando os pacientes irem embora do seu consultório. Sabia que existem muitos profissionais que não pensam nisso, nessa questão da experiência? E a experiência, quando você fala assim, nossa, eu vivi uma experiência tão linda numa viagem, eu vivi uma experiência tão gostosa que eu fui no médico que cuidou de mim, é a mesma experiência. Então, a experiência é a sensação que fica no seu coração quando você viveu algo. E no dentista é uma experiência, sim. Ah, mas o dentista é uma coisa científica, é uma coisa que não tem a ver com a experiência. Tem sim, porque o que você vai oferecer, o tratamento, o cuidado, a prevenção, a limpeza, a aplicação de flúor, um tratamento de canal, uma exodontia, tudo isso que você está fazendo se chama procedimento. Mas esse procedimento, ele é entregue através de uma experiência. Até você que não se preocupa com a palavra experiência,
Não tem jeito, você está executando experiências todos os dias no seu consultório, mesmo sem ter um protocolo assertivo, mesmo sem se preocupar, né, em fazer as coisas através de passos que você conhece, fazendo a consulta solta, você está gerando uma experiência no seu paciente. E é extremamente importante você parar para pensar isso, porque aí muitas vezes você vai olhar e falar, poxa vida, então se for experiência, analise, por exemplo, os seus atendimentos de ontem. Coloca nesse mesmo papel aonde você vai anotar a sua consulta, como você está fazendo a consulta. Anota também, pega na agenda lá o nome de cada paciente que foi no seu consultório, anota o nome e tenta lembrar como foi a experiência dessa criança no seu consultório. Pode usar até um símbolo mais ou menos. Põe lá mais. O paciente saiu super feliz, encantado, gostou demais, eu consegui fazer tudo que eu precisava. Aí, a menos, você vai falar assim, esse paciente não demonstrou muito que ficou encantado, eu não superei as expectativas daquele paciente. Você vai colocar o menos. E você não vai colocar nada quando você não soube dizer. Começa a fazer uma avaliação dessa experiência que você tem proporcionado no seu consultório. Mesmo que você ainda não tenha um protocolo de atendimento assertivo no seu consultório, você está gerando experiências para o público que vai no seu consultório. Então, você precisa agora parar tudo e pensar como está sendo essa experiência para que você possa recalcular o GPS da experiência que você promove no seu consultório e agora sim, começar a pensar no que você pode melhorar para oferecer aos seus pacientes. E quando você começa a pensar que isso pode te gerar resultado, você abre a sua mente para aprender outras coisas que talvez você não dava valor antes de trabalhar com um protocolo assertivo. Então, muitas vezes, tem consultórios que, às vezes, numa coisa muito simples, não oferece nenhum café, né, para os pais das crianças que vêm, tem lá um bebedouro na recepção, ou às vezes até tem um café lá, mas falta, às vezes, aquele toque humano de chegar perto da pessoa, receber a pessoa na porta, ensinar a sua secretária a fazer uma recepção, mostrar que, olha, a gente tem uma bandejinha de café, se a senhora quiser tomar um café, a gente fica muito feliz, saiu o café agora. Isso é toque humano numa coisa que pode ser robotizada, que é ter a garrafa, a máquina de café, a máquina que faz o cappuccino, e a pessoa vai lá e faz. Mas o toque humano, ele é capaz de transformar aquele trecho da sua consulta, que é a chegada no consultório, em algo especial. Então, é extremamente importante você observar que o caminho que a criança e a família percorrem no seu consultório, ele é um trecho grande, né? A consulta passa por vários pontos, e em cada ponto, a pessoa está saboreando uma experiência diferente em cada ponto. E você precisa trabalhar esses pontos para que você tenha realmente um retorno financeiro esperado como você sempre sonhou. Então, o primeiro ponto que eu queria falar hoje é que toda avaliação, ela gera uma transformação. Não acredito em profissional que fala assim, já faço tudo perfeito, não preciso mudar nada, né? Eu gosto muito de uma palavra, e isso me lembra muito a Disney, porque quem vai na Disney no ano, chega depois, quando volta na Disney, tem alguma coisa diferente. E a pessoa viveu uma experiência que para ela, naquela primeira visita à Disney, foi 100%. Mas quando ela volta, ela viu que ela viveu agora 110%. E isso nos mostra que nós estamos sempre, ou a Disney, buscando melhorar a experiência para que você tenha essa sensação dos 10% a mais. Então, o profissional que fala que já atende do melhor jeito, que não tem nada para mudar, é um profissional, muitas vezes, que não aceita avaliação, que não aceita avaliação como oportunidade para transformação. Se você faz uma consulta hoje ótima, você já ganha um valor muito bom pelo que você faz, você gera valor e tudo, ótimo, você já está no caminho certo. Você só precisa lembrar que você precisa ser imparável na questão de evolução do que você oferece para as pessoas. Eu gosto muito dessa palavra. Vamos ser imparáveis, imparáveis no encantamento, imparáveis no acolhimento, imparáveis na questão do conhecimento. Eu estou indo agora, no final de setembro, para São Paulo, para participar do Congresso de Odontopediatria, que vai ser presencial, né? 250 vagas, eu acho, presencial, e hoje nós somos aí em torno de 8, 9 mil
odontopediatras no Brasil, mas eu quis estar lá presencialmente, né? Eu quero ser uma das que está na sala, que está andando nas feiras para ganhar conhecimento, ver o que está acontecendo em termos de estrutura, conversar com professores, discutir casos, eu quero isso para mim. Então eu busquei, porque eu quero ser sempre uma profissional imparável. Tia Bela, mas você já tem o protocolo encantamento, Tia Bela, você já pode parar. Não, né? O meu protocolo encantamento Tia Bela, ele é imparável. Eu sempre estou buscando atrativos, tanto em termos de técnica, conhecimento, humanização, toque humano, para que transforme todas as vezes a experiência da criança no consultório com esses 10% a mais, que muitas vezes a Disney traz para o meu coração quando eu volto lá. Então, é extremamente importante você pensar que se você fez uma análise rápida durante esse vídeo e você já acha que você faz uma consulta excelente, que está tudo bem, cuidado. É esse achar que está tudo bem, é que muitas vezes vai te estagnar num degrau e você para de escalar, né, o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua humanização, o seu protocolo, e aí vem uma outra pessoa atrás que está subindo escada antes de você, mas que percebe isso, e essa pessoa ela vai te ultrapassar. É claro que existe público para todo mundo, mas a gente está numa concorrência, então a gente também precisa buscar estar sempre sendo imparável nessas questões. Hoje eu atendi uma consulta, só para poder voltar a um tema que eu falei aqui antes, quando às vezes alguém fala para mim, não, Tia Bela, mas na minha cidade não vão aceitar tudo isso que você faz no seu consultório, é muita coisa, porque o pessoal aqui é muito aquela coisa assim, vai, já quer que abre, olha o dente da criança, passa valor, eu não vou conseguir trabalhar com esse protocolo seu incrível que você tem aí e que está te levando ao sucesso. Quer dizer, a pessoa sabe que o caminho ele foi testado, que está me levando ao sucesso, mas ela prefere acreditar numa crença limitante para ela. E aí eu vou contar um caso que aconteceu hoje, que eu fui atender uma bebezinha e a mãe veio trazendo aqui 8 horas da manhã. Quando a mãe trouxe essa criança, minha secretária já chegou, me contou que a criança era pequenininha, que foi indicada pelo pediatra e que a mãe era um pouco séria. Não tem nenhum problema a pessoa ser séria. E aí eu preparei tudo na minha mesa, a minha secretária preparou tudo, era consulta de bebê. Consulta de bebê eu gosto de estar com tudo na mão, porque o bebê, por si só, por ser bebê, a mãe, o pai, quem vem acompanhando, enxerga que é um ser mais frágil. A gente precisa também enxergar isso, né? O bebezinho, ele é um ser mais frágil. E aí, quando a mãe entrou, eu sempre pergunto, mamãe, quem te indicou? Vai pediatra e tal. E aí, no meio do caminho, eu vou sempre perguntando, você sabe que a Tia Bela trabalha, que eu trabalho com tudo lúdico? Não, Tia Bela, não sabia muito, não. E nisso ela já tem uma visão, quando ela começa a entrar aqui, que realmente o mundo é todo lúdico. E aí a gente sentou, e eu comecei a fazer os passos do protocolo na brinquedoteca. E eu percebi que ela estava um pouco fechada. E eu me dirigi ao bebê com uma linguagem bem comunicativa, de forma assertiva, para trabalhar com o bebê. Fiz tudo que eu tinha que fazer na brinquedoteca. E depois a gente trouxe o bebezinho aqui para dentro do meu consultório. Foi até nesse. Coloquei um tapetinho limpinho, que eu uso só para bebê. Minha secretária sentou. Colocamos os brinquedinhos, tudo limpinho, com álcool, tudo muito arrumado. Né? Eu acho que ela percebeu uma grande organização, asepsia na minha clínica. E aí eu sentei com ela, comecei a conversar e tudo, e a primeira coisa que eu falei com ela foi isso, falei, olha, eu trabalho com lúdico, e o lúdico é a forma que eu encontrei para poder me conectar com as crianças, e aí agora eu vou conversar com você, vou te explicar muitas coisas, porque eu acredito em conhecimento, e foi fazendo todo o meu protocolo com ela lá. Enfim, quando eu estava já mais ou menos em 1/3 da minha anamnese, ela já transformou o semblante dela. Porque ela começou a perceber, primeiro, que eu não converso da mesma maneira que eu converso com a criança e com a mãe. Né? O meu tom de voz muda, né? Eu tenho um tom de voz, como eu estou falando com vocês aqui, né? Um tom de voz mais que traz mais respaldo para mim, maior autoridade. E aí eu comecei a explicar tudo que ela precisava saber, perguntei muita coisa do bebê, desde o nascimento, desde o pré-natal. E ela começou a enxergar valor no dinheiro, né? Na parte monetária que ela iria deixar na minha clínica. E aí ela começou a mudar o semblante, ela começou a amar a consulta. Então ela começou a exprimir sorriso, ela começou a me perguntar mais coisas, ela foi gostando que eu fui explicando sobre as dificuldades,
que ela que ia me apresentando, questão de chupeta. E aí eu fui percebendo, nessa hora eu fui percebendo, né, ao mesmo tempo que eu explicando, a importância de ter um protocolo que você utiliza, que independe se a mãe chega mais séria, mais alegre, mais extrovertida, introvertida ou não. Que o meu trabalho, ele é desse jeito. Existe uma base sólida na qual eu acredito e que gera transformação nos pais e que eu conquisto os bebês, conquisto as crianças e que eu não deixo de fazer. E eu vejo que isso é um dos erros maiores quando os profissionais passam por mim para fazer mentoria, para fazer avaliações, porque eles mesmos não fazem avaliação no que eles estão entregando para os pais. E aí, na hora que eu fui para a cadeira, fui fazer o exame do bebê, o bebê é um bebezinho tranquilo, a mãe é fechada, mas o bebê é tranquilo. Mas ela já estava tão empolgada para ir para a cadeira, e olha que eu preparei a criança para o choro, preparei a mãe, né, para o choro da criança na cadeira, eu deixei ela super, super sabendo que o choro poderia acontecer, mesmo ele sendo e parecendo ser uma criança bem tranquila. Eu lembro que eu ainda falei com ela assim, olha, então você me ajuda, se chorar mesmo, você está preparada mesmo, você não vai ficar chateada, Tia Bela, de jeito nenhum, vou te ajudar e tal. E assim a gente fez. Fizemos a consulta, fizemos o exame da criança, fiz escovação, ensinei a usar o fio dental que ela não tinha usado, usei o motorzinho no bebê, ele não chorou absolutamente nada. E aí você pode perguntar, ai, Tia Bela, mas todos os bebês que você atende não choram? Não, muitos choram. Aliás, eu acho que a maioria chora. Né? O choro, ele faz parte do universo de um bebê de 1 ano e pouquinho. Né? Até mais também. A criança, o bebê, só processa as informações pela razão a partir de quase 4 anos de idade. E o bebê, ele é até 3 anos. Então, todo bebê processa as informações pela emoção. Mas quando você prepara a mãe, quando você explica para a mãe essas questões, você desarma o coração dela para um desastre que pode acontecer aqui na cadeira, porque ela já vem preparada. Né? Então, quando você vai num lugar e você sabe que você vai descer do carro e vai ter uma lama, né? Você foi avisada. Você não vai vir com o escarpão para abrir a porta do carro e descer na lama. Você vai vir com uma bota, porque você vai ter que descer na lama, né? Então, a mãe, quando ela vai participar da consulta e você avisa que vai existir o choro, ela já vem com o coração preparado para ouvir aquele choro e saber que a criança vai estar chorando, mas que não vai doer. Porque você soube fazer uma preparação para o choro. E aí a gente fez até o motorzinho, ele não chorou absolutamente nada, o bebê, ficou super bonzinho. A gente fez tudo o que precisava fazer, ensinei, e a mãe saiu extremamente agradecida e com um semblante completamente diferente do semblante que eu a acolhi na recepção da minha clínica. Mas isso só foi possível porque eu estou fincada num protocolo assertivo de atendimento que não me deixa errar, que, claro, que me dá a possibilidade de ter resiliência para poder, às vezes, agir de um jeito ou de outro com uma, dependendo das variantes que podem acontecer e acontecem no consultório, mas que são variantes que não destroem e não me desestabilizam naquilo que é primordial, que é a base de um bom atendimento. Nem se a mãe chegar falando comigo, Tia Bela, mas eu estou morrendo de pressa, primeira consulta, e meu bebê não comeu, eu não quero, eu já quero logo que olhe, não tem condição, eu não aceito, eu não faço essa consulta, eu prefiro até remarcar com a mãe, mas eu não dou a chance dessa mãe não experimentar o meu protocolo de atendimento. Isso é um acerto que eu tenho na minha mente, que eu não faço isso. Então, se a pessoa veio despreparada, não vai poder fazer, e ela está querendo me acelerar, pular etapas e tudo, já entra falando que quer tudo rápido, eu vou remarcar essa paciente, e aí eu vou dar a oportunidade dela vir e realmente estar de frente com o atendimento que eu faço, que é um atendimento assertivo. Então, hoje, eu tenho uma grande alegria de poder, todos os dias, deitar, avaliar todos os atendimentos que eu fiz, e isso eu faço sempre. Né? Onde que eu podia ter melhorado naquela consulta? Talvez se eu tivesse feito isso daqui naquele horário ali, naquele passo da consulta, eu teria tido um resultado diferente, que talvez fosse melhor. É como se fosse um jogo de xadrez, que quem joga bem em xadrez, quando erra alguma manobra ali do xadrez, a pessoa depois fica matutando o que ela poderia ter feito diferente que traria um bom resultado. Isso é uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer, mas são coisas que não têm o mesmo tamanho
do que eu deixar de fazer passos que são primordiais para que eu tenha uma base sólida no meu protocolo de atendimento, né? Algumas crianças, às vezes, vêm no consultório com apraxia de fala, não falam, então elas têm uma limitação na comunicação, aí eu preciso ser resiliente para poder criar outras formas de me comunicar com a criança. Isso não tem o menor problema. Mas o principal é você compreender que a base que você trabalha, você não pode, como que se diz aquela palavra, você não pode entregar, jogar ela fora, deixar de valorizar ela e descartar, é a palavra que eu estava procurando. Você não pode descartar um bom protocolo de atendimento, porque é ele que vai servir de base para você, talvez precisando usar algumas coisas diferentes através da resiliência com as variantes que os pais trazem aqui no consultório. Então, resumindo o nosso vídeo, hoje eu estou falando para você que às vezes está atendendo no consultório e está infeliz, ou porque não cobra consulta, ou porque cobra um valor aí muito pequeno e chega no final do mês, no final do dia, você percebe que você trabalhou, você tem os seus boletos para pagar e você está vivendo muito mais apertado do que você queria ou no prejuízo, ou até recebendo um lucro muito menor do que você acha que você é capaz de gerar para a sua vida profissional. Porque muitas vezes a gente entra numa zona de conforto e a gente esquece que a gente tem 2 braços, a gente esquece que a gente tem 2 pernas, a gente esquece que a gente tem, cabeça, né, para pensar que pode ser feito algo diferente, que eu não estudei lá 5 anos na faculdade, que eu não fiz uma pós-graduação, que eu voltei para minha cidade para poder atender criança e eu estou estagnado num atendimento que não está me deixando evoluir profissionalmente. Aí vem um ponto muito importante, porque a evolução profissional, ela precisa da evolução pessoal. E a evolução pessoal, ela passa pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento passa muito por avaliações do que a gente tem feito, né? Quando você percebe que você precisa avaliar aonde você está, que ponto você está, o que você tem feito para estar no ponto que você faz, e aonde você quer chegar, e o que você tem feito para chegar onde você quer chegar, porque essa distância de onde você está e onde você quer chegar, essa distância ela vai ter um tamanho da importância que você dá do salto que você quer dar. Então, é extremamente importante você, primeiro, avaliar a sua consulta, tentar transformar e receber essa transformação como algo benéfico para você poder alcançar o lugar que você precisa estar na odontopediatria. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal, eu sou Tia Bela, quero aqui te ajudar. Envie esse vídeo meu para um odontopediatra que está precisando de um ânimo novo e uma mudança de pensamento. Um grande beijo, fique com Deus.